aproveitar para dar um bom dia especial para minha irmã Onete e Odete. Olha só, hein? Que coisa, que alegria. Bom dia para os meus irmãos também que estão em casa, nos acompanhando pela internet. Está feliz porque a gente começa esse momento agradecendo a Deus por estar na casa dele, porque para o cristão não existe outro lugar melhor do que a presença do Senhor. E estar aqui não significa somente estar na presença de Deus, mas na presença também das pessoas que a gente ama, que confessam a mesma fé, ou pelo menos que veio a esse lugar com o intuito de encontrar o Senhor. E daí colocar os seus anseios, as suas necessidades diante dele. E no Salmo 113, o salmista ele nos convida a adorar o Senhor, porque ele faz uma observação muito interessante, logo no versículo 4, mas ele diz assim no primeiro, aleluia, servos de Deus, louvem ao Senhor, que o nome do Senhor ele seja louvado em todo tempo, desde agora para sempre. E ele vai dizer então no versículo 3 que o nome do Senhor precisa ser louvado logo pela manhã, quando o sol nasce, até o anoitecer, quando ele se põe. Porque ele diz que o Senhor governa sobre todas as nações. Significa que Deus ele é um Deus que rege as coisas 24 horas por dia. Ele não é só Deus, ou ele não assume o papel de Deus quando alguém se prostra diante dele, ou quando alguém vai até ele, querendo satisfazer os seus desejos ou suas necessidades. Mesmo que você não vá a ele, mesmo que você não olhe para ele, mesmo que o ser humano vire as costas para ele, a Bíblia diz, o salmista diz que ele é Deus, ele governa. Ele governa a todo tempo, ele governa todas as nações. Então eu e você, nessa manhã, temos o privilégio, a honra, a alegria de estarmos diante de um Deus que é todo poderoso. E ele diz para mim e para você, você não precisa me adorar só agora, só até às 11 horas, ou até meio-dia, e depois você vai para casa e você vem aqui às 18 horas e você começa a me adorar de novo. Ele diz para mim e para você, adore-o sempre. Me adore sempre. Entenda que eu sou Deus e governo 24 horas por dia. Que ao sair daqui e ir para casa, independente daquilo que você vá fazer, lembre-se, tem um Deus cuidando de você, olhando para você e te servindo, cuidando de todas as nações, cuidando de todas as coisas, cuidando de mim e de você. Então eu queria que você se colocasse de pé, que você louvasse a Deus hoje, adorasse a Deus, com esse entendimento, com essa alegria no teu coração. Ele nunca te deixa, Ele nunca me deixa, Ele governa para sempre, Ele é rei sobre as nações. Que você tenha essa oportunidade hoje de adorá-lo, de bendizer o nome dEle. E que ao ir para casa, se envolver em qualquer outra atividade, lembre-se, Ele continua sendo Deus e você tem a oportunidade de continuar adorando a Ele. Tá bom? Vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer a Deus por essa manhã. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos por esse dia. Somos gratos pelo convite de te louvar e te adorar. Deus, quando olhamos para a Bíblia, vemos que muitos, enquanto o Senhor esteve caminhando nessa terra, não tiveram a oportunidade de serem convidados. Muitos foram convidados, mas não foram à festa. Não trocaram as suas vestes, não participaram do banquete. Então está nesse lugar
entendendo que tivemos as nossas vestes transformadas, mudadas, e estar nesse lugar, entendendo que fazemos parte de um reino. Senhor, isso é algo poderoso na nossa vida. E como convidados de uma festa, como pessoas que hoje fazem parte de um banquete espiritual, que nós possamos usufruir da Tua presença, que nós possamos viver de fato essa festa, viver de fato esse reino. E nessa manhã não é diferente. Nessa manhã nós vamos louvar o Teu nome, nós vamos ceiar, nós vamos lembrar da Tua ressurreição, lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. E nós queremos também, Senhor, que nessa manhã, ao estarmos diante de um Deus que é vivo, poderoso e que reina, as nossas enfermidades elas podem ser curadas, os nossos corações podem ser sarados, a nossa vida espiritual ela pode ser reavivada, os dons que existem em nós eles podem ser reavivados, os nossos olhos podem ser abertos. Hoje, por adorar um Deus que é verdadeiro, que reina, a minha vida pode tomar um novo curso. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, faça isso nessa manhã. E eu clamo pela Tua misericórdia, eu clamo pelo Teu poder. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, nos mostre o caminho a ser seguido, nos mostre o caminho que devemos percorrer, a ponto de que nesse caminho, nessa caminhada, o Seu nome seja glorificado sempre. Essa é a minha oração nessa manhã. Que a Tua presença invada esse lugar, que os nossos corações sejam aquecidos, que nós possamos Te louvar, talvez como nunca tenhamos Te louvado. Os nossos lábios hoje se abram como eles nunca se abriram. Por favor, ministra sobre nós hoje aquilo que tanto precisamos, aquilo que tanto necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar. Cante esse Rei esplendoroso, a esplendor de um Rei que vai. O esplendor de um Rei, vestido de majestade, deixa a terra se alegrar, deixa a terra se alegrar. Envolve-se em luz.
gratidão e tua louvores a Deus. Que a gente esteja nesse momento relembrando esse ato de amor, esse ato de perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9, 8 e 9. Se afirmarmos que estamos em pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Confessarmos os nossos pecados, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor Deus Pai, esteja moldando o nosso coração, Senhor Deus, mediante sua imagem, Pai. Estamos aqui reconhecendo como somos pecadores, Pai, e quanto necessitamos de Ti, Senhor Deus, para tudo, Pai. Para cantarmos aqui, Senhor Deus, para tocarmos aqui, Senhor Deus, precisamos de Ti, Pai. Sabemos que a perfeição só está no Senhor, Senhor. Esteja nos relembrando, Senhor Deus, de cada erro, cada coisa que nos afasta de Ti, Pai. Que a gente possa se lembrar, Senhor Deus, que o Senhor tudo fez por nós. Pai, nessa manhã, peço que Ele venha estar moldando toda a sua vida. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito, vivendo em mim. Esse é o meu respirar, Pai.
isso, Pai. Tu és tudo em nossa vida, Senhor. Coríntios, capítulo 9. Cada um dê conforme terminou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe esteja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Senhor Deus, Pai, tudo que cantamos aqui, Senhor Deus, seja real, Senhor. Que não seja o nosso coração, Senhor Deus, moldado, Senhor Deus, pelo nosso trabalho, pela nossa vontade de ganhar dinheiro, Senhor Deus, mas que nosso coração seja misericordioso, assim como o Senhor foi para nós, Senhor Deus. Que esse serviço, Senhor Deus, de dízimos e ofertas, Pai, seja um serviço de gratidão a Ti, Pai, assim como qualquer outro, Senhor. Que não seja somente um evento do mês, Senhor Deus, alguma forma banal, Senhor Deus, de dizer que estamos fazendo alguma coisa, Senhor Deus, mas que a gente sirva, Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus, em cada momento, com a nossa vida, Senhor Deus. Nesse momento a gente entra no período de generosidade. Atrás de cada cadeira tem 2 envelopes, um envelope preto e um vermelho. O envelope preto é para a gente estar dizimando aqui para a igreja, mantendo o tempo. E o vermelho é para as plantações. Nessa manhã a gente tem uma igreja em Itaipuaçu, em São José dos Campos. E o Senhor vem mantendo nosso crescimento e dessa maneira a gente pode estar ajudando uns aos outros, tem até com outros bairros. Tenha seu coração grato, quebrantado e cheio de misericórdia por causa de Deus, pelo que Deus tem feito por vocês nas suas vidas. O que tenho estou
Bom dia, queridos, mais uma vez. Obrigado. Esqueci mesmo. Louvo a Deus pela tua vida aqui nessa manhã. Por saber que você está aqui exclusivamente pela graça do Senhor. Isso prova o quanto nós precisamos de Deus para vivermos e estarmos nos lugares, fazermos as coisas, porque é Ele quem nos move. Porque se deixar por nossa conta os nossos movimentos, aquilo que fazemos não vai agradar a Deus. Estar na presença dEle é muito bom. Irmãos, eu queria falar sobre um texto do livro de Eclesiastes. É um texto muito legal, vocês acredito que já tenham lido algumas vezes. Eclesiastes 10, capítulo 10, versículo 10. E eu, essa semana, lendo algumas coisas, caí nesse texto e acabei pensando um pouquinho na minha vida e falei, acho que eu vou compartilhar alguma coisa a respeito disso, porque é um momento que a gente está vivendo e eu acho que vai nos ajudar. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer o seguinte: se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força, porque agindo assim assegura o sucesso. É um texto que talvez não precise falar muito, ele por si só ele já diz o que deve ser feito. Uma orientação, ele está dizendo resumidamente que se você tem um instrumento de trabalho e ele não estiver pronto para realizar aquilo na qual ele foi designado, ele não vai fazer bem o trabalho, né? Qualquer coisa que seja, um machado, que ele está usando um machado no sentido de um instrumento de corte, então ele precisa estar afiado, e assim por diante, qualquer outro tipo. Se você tem o seu instrumento de trabalho, que é o seu carro, se ele não estiver regularizado, com documentação, toda a sua estrutura, pneus, essas coisas todas da forma correta como deve ser, você pode ter certeza que você vai ter dificuldade em realizar o teu trabalho com aquele instrumento ali, porque se ele não estiver perfeito, você vai ter problemas. Assim é a nossa vida no dia a dia, né? Se você não procurar se cuidar, evitar algumas coisas, sabendo que você como homem precisa trabalhar, precisa ter o seu dia a dia, suas tarefas, se você não tiver cuidado com a sua vida, no sentido da sua saúde, de uma boa noite de sono, enfim, uma série de coisas, você sabe, é óbvio que você não vai render aquilo que você precisava render, você não vai ter êxito naquilo. E aqui o texto diz o seguinte, que quando você age dessa forma, você tem sucesso, porque a Bíblia vai dizer que você está agindo com sabedoria. Talvez algumas coisas hoje, elas não tragam um resultado momentâneo, né? E aí você acha que aquilo que você está fazendo não está trazendo nenhum problema para você, mas pode ser que daqui a um tempo você sinta o resultado, você viva o resultado daquilo que você um dia lá atrás viveu sem essa sabedoria ou sem esse tempo de qualidade em que você se dedicou, esse tempo que você se dedicou para que você pudesse estar bem naquilo que você está fazendo hoje. É um resumo rápido, uma introdução, só para você ter a ideia desse texto que eu acho que é muito conhecido por todos vocês e vocês já devem ter visto várias vezes e lido algumas coisas a respeito. Mas o que me fez pensar nesse texto é a ideia de que hoje, não só hoje, mas de alguns anos para cá, principalmente com o advento da tecnologia, né, essa coisa do instantâneo, da coisa rápida, quando chega para a gente,
faz a gente entrar também nessa correria, porque senão a gente acaba sendo atropelado, né? Então a gente precisa de fato se adequar a algumas coisas para que a gente consiga caminhar. Não é errado, óbvio, né? As coisas estão mudando e é importante que você mude também, é importante que você esteja antenado nessas coisas para que você saiba lidar com elas. Elas não podem vir para dominar a tua vida, a sua maneira de pensar, a sua forma de agir, mas você deve saber como usá-las. São ferramentas que, usadas ou trabalhadas de forma correta, elas trazem benefícios para nós. Nós não podemos negar isso. Porém, uma vez em que você a usa de maneira errada, ou você não vai lá e trabalhe ela para que ela de fato te atenda naquilo que você entende que você precisa fazer ou ter, ou tirar dela o maior proveito possível, ela pode ser algo muito ruim na sua vida quando você não trabalha ela, adequa ela para aquilo que você precisa fazer. Por exemplo, nós temos hoje as redes sociais, das mais diversas, e nós vemos constantemente pessoas, por não ter por não serem sábios, acabam lidando com essas coisas de maneira irresponsável e prejudica muitas pessoas e a si mesmo. Mas são ferramentas que precisam saber ser usadas. E para você pegar um instrumento, trabalhar ele, deixar ele a ponto de ser usado, é óbvio que você vai ter que dedicar tempo, né? Eu me lembro, na minha época de criança, lá onde eu morava, que eu já falei várias vezes para vocês, em Itaboraí, uma região de muitos sítios, onde constantemente você via pessoas nas ruas, principalmente aos finais de semana, empurrando aquele carrinho de mão cheio de laranja e vendendo laranja nas portas. Assim era lá em Itaboraí, onde eu morava, num lugar chamado Reta Velha. E todos os finais de semana você via muita gente andando com aqueles carrinhos de mão, cheios de laranja, tangerine, oferecendo nas portas. E não só essas pessoas carregando esses carrinhos de mão, mas também muitos homens, inclusive homens e mulheres, nas costas, com enxadas e machados. Porque um lugar onde, com muitos sítios, muitos terrenos grandes, constantemente esse serviço era muito utilizado, né, de limpeza de terrenos, fazer cerca de sítio, enfim. E o interessante é que essas pessoas, quando levavam suas ferramentas, eu lembro direitinho uma cordinha pendurada aqui, não sei se você já viu, lá em casa tem uma pedra preta que você amola a faca. Alguém já viu? Uma pedra preta assim grande, tem menores, mas lá em casa tem uma maiorzinha que a gente amola um facão. Quando o Carlos não me obedece, eu levanto o facão. Tô brincando. Então tem lá, porque constantemente meu sogro vai lá e deixa ela tinindo pra gente fazer nosso serviço lá, cortar um coco, uma carne, um frango, seja lá o que for. Então, esse instrumento, essa pedra que eu vinha pendurada aqui neles, era muito interessante porque a minha mãe, a minha casa, nós já solicitamos esse tipo de serviço e eu via eles fazendo de fato. Capinando, chegava uma hora que ele vinha, sentava lá debaixo de uma sombra, pegava aquela pedra e ficava naquela enxada. Ficava ali uns 10 minutinhos. Tá? Era o tempo que ele tinha para descanso e ao mesmo tempo amolava o seu instrumento. Então ficava lá e depois ele ia lá e andava mais um pouco com o trabalho. Volto a dizer, é um texto autoexplicativo. Eu acho que vocês já devem estar pensando em muitas aplicações para a vida de vocês. Mas a questão é que muita coisa hoje assumiu esse papel nosso, como é que eu vou dizer, não é mecânico ou humano, essa coisa de você de fato botar a mão, vou dar um exemplo bem prático aqui que veio à minha mente para vocês só entenderem o que eu estou falando. Já viram o Cláudio falando aqui que Cláudio sente falta, ou ele viu numa determinada igreja que quando mandou abrir a Bíblia ele escutou lá todo mundo folheando? Da noite ele falou isso
De vez em quando ele fala. Vocês lembram disso? Alguém já viu o Cláudio falar isso? Né? Quando abre a tua Bíblia e vê as folhas da igreja, todo mundo procurando lá no livro. Hoje, você liga o seu telefone, alguma coisa, e você vai lá e joga em menos de 10 segundos, você já está no livro e no versículo que você precisa. Então não tem mais muito esse seu esforço, essa coisa braçal. Então, é óbvio que isso deu agilidade, mas fez a gente também pensar menos, fez a gente um pouco, fez com que a gente se tornasse um pouco preguiçoso nas coisas, vamos botar assim, nesse sentido. É uma preguiça boa? Não, não é uma preguiça boa, ela pode ser boa talvez pelo resultado que ela dá, porque é mais rápido, o mundo está cada vez mais rápido, exigindo cada vez mais agilidade da nossa parte, então eu preciso ter as ferramentas para fazer isso. De fato, você precisa ter as ferramentas, você precisa ser ágil nas suas respostas, porém, você tem que entender que para dar uma resposta rápida, para ser ágil, você precisa estar preparado. A questão é, irmãos, que nós hoje, quando se trata da nossa vida espiritual, nós não estamos preparados. Porque nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual a mesma coisa da nossa vida secular. Assim como nós queremos as coisas rápidas, assim como nós estamos nos preparando para sermos ágeis com relação às coisas, às demandas do dia a dia, nós também estamos nos preparando para ser, nós também estamos vivendo na vida espiritual meio que algo rápido, ágil, de uma hora para outra. Só que quando nós somos chamados a viver o reino de Deus, nós somos chamados para viver por fé. Nós somos chamados para viver por oração. Nós somos chamados para viver em obediência e espera em alguém que tenha a resposta. Não sou eu quem dou as respostas. Então, se é alguém que controla tudo isso, logo eu tenho que me submeter a ele. Logo eu tenho que esperar o que ele tem a me dizer. Mas o que eu faço? De que forma eu me preparo para isso? De que forma eu estou afiando ali a minha vida? Eu estou lendo. Eu estou orando, eu estou confiando cada vez mais naquilo que Ele pode fazer e não naquilo que eu posso produzir. Eu não estou aqui negando que você tenha que, de fato, responder às demandas da vida, do seu dia a dia, do seu trabalho, das questões da casa, né, de algo que você hoje vive dentro do seu relacionamento. É óbvio que algumas coisas você vai ter que ser ágil, porém, ser ágil só vai lhe trazer benefício, respostas de alguém que foi sábio, quando você, como instrumento naquele momento, está afiado. E aí vem a questão, né? Como é que você está sendo afiado? Como é que você está sendo preparado para a vida? Como você está sendo preparado para o dia a dia? Como você está sendo preparado para lidar com os seus filhos? Como você está sendo preparado para lidar com o seu esposo, com a sua esposa? Como você está sendo preparado para lidar com o seu chefe? Como que você está se sentindo hoje? Você está sendo preparado por Deus ou você está sendo preparado por você mesmo ou você não está sendo preparado? Você simplesmente está indo para cima da situação, achando que é daquela forma que tem que resolver, como ligar um telefone e aparecer ali aquilo que você quer. Então, é importante a gente perceber, porque talvez essa coisa instantânea que a tecnologia trouxe para nós, pode ser que a gente esteja transferindo ela para a nossa vida espiritual. Talvez Deus esteja querendo ensinar a mim e a você a orar, a esperar, a ter paciência. Talvez Ele queira que você esteja um tempinho maior do que o que você pensa em determinada situação da sua vida. Talvez você esteja querendo que aquela situação que você está enfrentando em alguma área da sua vida termine logo. Mas talvez o plano de Deus é que você passe por mais um tempo naquilo dali, porque Ele está te afiando. Porque a hora em que Ele fala assim, vai, você pode ter certeza que você vai, e aquilo que Ele deseja vai ser executado no tempo certo. Você não vai ficar batendo muito, você não vai ficar se esgotando muito, você não vai ficar, sofrendo muito na sua alma, no seu coração, na sua vida. Porque, infelizmente, hoje, quando nós olhamos uns para os outros, parece que um ônibus nos atropelou. Nós estamos cansados.
É muito claro na minha vida e na sua vida, no nosso semblante, o aspecto do cansaço, por causa dessa correria. Hoje nós olhamos para os jovens, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica aos jovens, o que eu quero dizer é que hoje às vezes a gente olha para uma pessoa de 15, 18, 20 anos, que na verdade deveria ter o seu semblante alegre, feliz, sabe, aquela coisa brilhosa. Você já percebe na vida do jovem, aqui eu estou falando num sentido geral, não jovem no sentido de igreja, mas jovem, juventude, a gente percebe um povo muito cansado, que mostra no seu rosto esse cansaço, essa fadiga da correria do dia a dia. E aí, quando você olha para essa situação, você fala assim: se pegar um desafio pela frente, vai penar, vai ter dificuldade de render aquilo que precisava render, vai ter dificuldade de saber como lidar com essa situação. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: se você não parar e entender que o cristianismo, o evangelho é diferente, você vai fazer dele a sua vida secular, a sua correria de vida, porque Deus, ele age de maneira diferente, irmãos. O tempo de Deus é diferente do nosso, e muito diferente. Essa semana eu estava lendo também, eu não quero aqui trazer nenhuma confusão no nosso raciocínio, mas só para vocês pensarem mais um pouquinho comigo sobre o que eu estou querendo dizer. Estava lendo um pouquinho sobre a vida de Moisés, e logo depois que Moisés sai lá do Egito, ele vai para o deserto, e ele fica ali durante 40 anos. Vocês lembram disso? Moisés fica durante 40 anos cuidando de ovelhas lá no deserto, do rebanho do teu sogro. E depois de 40 anos, Deus vem e aparece para ele naquele episódio da sarça, chamando ele para voltar ao Egito para salvar o teu povo. 40 anos depois, irmãos. Se Deus chama Moisés logo assim que ele sai do Egito, se quando Deus aparece para Moisés logo assim que ele sai do Egito, chamando ele, você pode ter certeza que Moisés vai falar assim: cara, tô preparadão, você chegou na hora certa, porque eu conheço aquilo tudo lá, eu conheço cada detalhe daquele lugar, eu conheço quem é o rei, o soldado que fica em determinado lugar, eu sei como entrar, eu conheço o faraó que está lá dentro, eu conheço todo mundo. Eu saí de lá faz uma semana, então assim, não tem problema. O que você quer que eu faça? Onde você quer que eu vá? Sabe quando você... eu me lembro quando eu saí de uma empresa e fui para outra, e uma pessoa me procurou para pedir informações a respeito daquela empresa que eu tinha saído. E eu dei para ele um mapa do negócio. Falei: olha, cara, é assim. Essas pessoas estão lá, tal. Tinha tudo. Era muito fresco. Agora, depois de um ano, eu já não sabia mais quem estava lá. Não sabia como chegar. Eu não tinha mais acesso às pessoas, eu não tinha mais acesso às informações. Então, só que Deus chega na vida de Moisés 40 anos depois. E talvez ele, pô, se você vem antes, com certeza eu aceitaria de boa esse convite. E seria um prazer para mim voltar lá, ainda mais sabendo que o Senhor está comigo e vai fazer tudo isso aí que o Senhor está falando, que não vai ter problema. Então, vamos embora. Mas não, passam 40 anos. As pessoas já tinham mudado, pessoas tinham morrido, outras pessoas nasceram, então era um cenário diferente. Mas ele precisou ficar 40 anos no deserto. Irmãos, não vou questionar Deus porque ele deixou ele lá 40 anos. Talvez para mim 30 estaria bom, mas ele quis deixar 40. Talvez 15 anos. Não sei, mas Deus determinou que fosse 40, ele ficou 40 anos lá, cuidando daquelas ovelhas. E quem era agora esse homem que tinha que ir lá libertar o povo? Era um pastor de ovelhas. Ele não era mais ninguém conhecido como aquele cara que conhecia toda a cultura lá de dentro, todos os acessos. O cara ficou 40 anos dentro daquele lugar. A Bíblia diz, lá em Atos vai dizer, Estevão falando sobre ele, diz que ele tinha controle nas suas palavras, ele conhecia tudo. Moisés era o cara dentro daquele palácio. Então, só que agora não.
aprove Deus levar ele para lá. Então é Deus cuidando da vida da pessoa e preparando ele para determinado momento naquilo que ele vai fazer. Então assim, o que a gente precisa fazer é parar e pensar na nossa vida espiritual e tudo que cerca ela. O que cerca a nossa vida espiritual? Deus, quando nos pegou, nos levou para o teu reino, Ele não nos separou do mundo, Ele não nos separou da nossa vida secular, das nossas atividades, dos nossos envolvimentos, seja ele de namoro, de amizade, de casamento, nossa vida no trabalho. Ele não nos tirou, nos tirou do meio da cultura que nós vivemos hoje. Tudo. Deus não disse para você, olha, nem para mim, existe hoje uma pandemia e fiquem tranquilos, porque vocês não vão pegar essa pandemia. Esse vírus não vai chegar até vocês. Ele não falou nada disso. Então nós estamos aqui vivendo tudo, todo mundo junto e misturado. Só que a gente precisa fazer leituras a respeito dessas coisas. Desse momento de ficar isolado em casa, de ficar distante, de não vir à igreja, isso não pode simplesmente vir nos atropelar. Nós precisamos olhar o tempo todo para essas mudanças e buscar em Deus respostas para a nossa vida. Não ficarmos atordoados, loucos, mas sim ao tempo de ficar, sabe, vamos amolando, vamos tratando. A mente está ficando meia louca, opa, para um pouquinho, vamos cuidar dela. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos ter calma nas coisas para a gente viver. Não vamos sair atropelando tudo. Porque ele vai dizer que quando você para e amola ali o seu instrumento de trabalho, isso é sabedoria. E isso vai trazer benefícios para você. Uma outra coisa que me veio à mente quando eu estava lendo esse texto foi a questão do próprio Jesus quando ele vem à Terra. Jesus, quando foi batizado por João, vocês lembram disso também? Logo em seguida, a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. É óbvio que a gente sabe que existe toda uma questão teológica, e aqui eu não vou entrar nessa questão, mas simplesmente para dizer para vocês que Deus, pelo fato dele controlar todas as coisas, ele sabe o tempo que eu e você precisamos dedicar a certas coisas. Então, se colocar no tempo de Deus, confiar no tempo de Deus, é entender que as coisas serão feitas na hora certa e elas terão resultados, elas terão benefícios, né? No sentido de que a vontade de Deus será feita. Então, quando Deus pega e envia Jesus Cristo, o seu Filho, para o deserto, ele vai para lá para ficar um tempo. Será que Jesus, depois que ele foi batizado, ele não poderia exercer o ministério dele, irmãos? Diante dos nossos olhos? Pensando hoje, claro. Ele chega ali, é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, Filho de Deus. Ele poderia muito bem sair dali e vamos viver o Evangelho, vamos pregar, vamos falar sobre esse reino. Mas Deus vai e conduz ele até o deserto para ele ficar lá um tempo, sendo tentado por Satanás, passando um período ali de, vamos dizer, de aprendizado. Que isso não é nem aprendizado, mas é um tempo determinado por Deus na vida dele. Não que ele não estivesse pronto para chegar lá e viver, mas é óbvio que ele vai sinalizar para mim e para você que ele foi tentado, ele venceu a tentação no meu e no seu lugar, óbvio. Mas o que eu estou querendo dizer é que assim, tudo tem um tempo de Deus. Sabe, em alguns momentos ele precisou sair de determinados lugares porque queriam matar ele. Opa, aí vem Deus e sai daí. Não fica aí, ainda não é a hora. Então nós precisamos entender esses movimentos com a nossa vida, esses movimentos que Deus faz com relação ao tempo, com relação ao preparo, com relação ao cuidado com a minha vida e com a sua vida. Queria encerrar bem rapidinho, contando uma história. Se vocês depois quiserem pesquisar, vocês vão achar lá na internet. Se é que vocês já não saibam, sobre um jovem que queria ser o melhor cortador de lenhas. E tinha um concurso e então ele pede para ser treinado para ele ganhar de uma pessoa que era o melhor, era o campeão nesse negócio. Então ele procura uma pessoa e fala assim: olha, eu quero que você me treine, eu quero cortar mais lenha do que fulano de tal.
E ele então chega lá, ele é treinado e ele vai para esse processo. Só que no dia, enquanto ele ficava cortando lá aquelas árvores todas, de vez em quando ele olhava para aquele senhor e o senhor estava lá sentadinho. E ele cortando. Ele, vou aproveitar enquanto ele está sentado ali, vou aproveitar. Bom, resumo da história é que depois, quando vai ver, o senhorzinho lá cortou mais lenha do que ele, derrubou mais árvores do que ele. E ele então fala assim, o que o senhor fez? Eu falei, chegou um determinado momento em que eu parava para amolar, né, o meu machado, porque senão eu ia demandar muita força e eu não ia conseguir mais cortar a árvore, e ele cego, eu ia ter que bater mais vezes, isso ia me trazer muito cansaço, muita fadiga, e eu precisava estar bem para produzir durante todo o percurso. Então, irmãos, o que falta hoje para a gente é esse senso de parar em alguns momentos da nossa vida e pedir para que Deus, de fato, venha e amole a nossa vida, nos deixe de forma apta a resolver alguma coisa, ou a viver alguma coisa, a fazer alguma coisa, porque se fizermos da forma de correria, a gente não vai conseguir. Ele, então, versículo 10, a parte B diz, agir com sabedoria assegura o sucesso. Se você for um capítulo antes, no 9, versículo 16, ele diz, diz assim, por isso eu disse, a sabedoria vale mais do que a força. Então, não pense que nesses dias você precisa ser forte. Cláudio tem pregado sobre isso, né? A gente precisa de fato ser sábio. E sabedoria para viver a vida que nós temos hoje nesse mundo, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Por mais que você hoje busque se aperfeiçoar nas áreas, em todas as coisas que você vê por aí de oportunidade, lembre-se que sabedoria vem do Senhor. Então, nós como povo de Deus precisamos aprender urgentemente essa lição. Porque precisamos aprender e entender que Deus tem o tempo dele e que ele responde os seus filhos através de leitura da palavra, oração e confiança. Eu não sei como você vive hoje em relação a essas três coisas: leitura da palavra, oração e confiança em Deus. Irmãos, confiar em Deus não é fácil. Não é. Não é fácil confiar. Não pense que vocês, diante de situações, vocês vão confiar em Deus como deve ser confiado. Não é. Acredito que vocês já tenham passado algumas situações em que vocês se viram em situações em que vocês não confiaram em Deus da forma como deveria ser confiado. Vocês não descansaram, assim como eu não descansei. E assim como eu não descanso em alguns momentos. Por quê? Confiar em Deus não é fácil, irmãos. Principalmente quando nós não estamos com a nossa vida voltada para a leitura e para a oração. São duas coisas que nos aproximam do Senhor e faz a gente de fato então confiar nele. É muito difícil, irmãos, confiar no Senhor. Não é fácil. Precisamos pedir ajuda dele sempre. Por que é difícil confiar no Senhor? Porque nem sempre as respostas que ele tem para a minha vida e para a sua vida vai vir no momento em que você acha que você precisa. E aí confiar nele significa descansar e saber que na hora certa ele vai responder. E que hora é essa? Eu preciso estar com a minha alma, meu coração extremamente descansados nele para poder confiar. Então busquem isso, pensem nisso. Eu não sei qual é o seu instrumento de trabalho, não sei como você vive hoje. Eu não sei como você se vê como homem, como discípulo de Jesus Cristo, Filho de Deus,
diante das situações. Não é vergonha nenhuma você chegar para Deus e falar: ó, eu como instrumento nas tuas mãos para determinadas situações da minha vida, eu não me vejo preparado. Eu preciso que o Senhor venha, sente do meu lado e comece a me dar orientações, comece a me ajudar, comece a falar comigo, porque eu não estou conseguindo. Ou por um outro lado, diferente disso, você vai bater, vai bater, vai bater, você vai se machucar, você vai ferir muito mais a árvore do que cortá-la, chegar ao objetivo que você quer. Vai ser um tempo muito difícil ali. Muitos vão sair machucados por conta de uma atitude, por conta de uma decisão que não foi permeada por sabedoria e nem por um tempo talvez de oração, de leitura, de perceber Deus naquilo que Ele está fazendo. Nós estamos vivendo hoje um tempo, irmãos, difícil, mas ao mesmo tempo de privilégio. A nossa vida era extremamente corrida. Nós não tínhamos tempo nem para ficar um perto do outro. O marido saía de manhã, só via a esposa à tarde e vice-versa. Alguns já voltaram a essa vida, mas nós tivemos um tempo de estarmos juntos, de estarmos perto. Quantos de nós aqui, na questão dos nossos filhos, tivemos dificuldades em ensiná-los por causa do dia a dia do trabalho? Sai de manhã, o filho fica com alguém em casa, fica com a avó, com o avô, e você só vê na hora que você chega. Hoje, muitas mães e muitos pais estão dentro de casa com seus filhos. Querendo ou não, podem passar mais tempo com seus filhos. Mas ainda assim, infelizmente, muitos de nós estamos prejudicando mais do que trazendo benefício quando estávamos fora. Olha que loucura. Não é novidade, vocês sabem disso, muitos relacionamentos hoje nesse período, enfrentaram tantos problemas do que quando antes. Então a gente precisa pensar um pouco, a gente precisa parar um pouco, olhar um pouco para as coisas e tentar entender o Evangelho e de que forma Deus está nos levando, querendo nos conduzir nas coisas. Enfim, por aí vai, uma série de coisas que a gente poderia estar aqui conversando, mas a gente não tem mais tempo. Que Deus te abençoe. Eu queria chamar os músicos para a gente orar, e o meu desejo é que você continue pensando nisso, continue trazendo aplicações para a tua vida, continue vendo textos bíblicos onde você vai ver Deus orientando as pessoas, conduzindo o seu povo naquilo que ele gostaria de fazer. Voltando um pouquinho, bem rapidinho, a vida de Moisés, eu sei que o tempo passou, mas é muito rapidinho. Quando Deus chama ele para que ele vá lá e liberte o povo, diante de tudo que Deus mostra para ele, que Deus é capaz de fazer, a impressão que dá, eu acho que se eu estivesse no lugar de Moisés, eu imaginava assim: Deus vai chegar lá, vai abrir as portas, eu vou falar que Deus me enviou e aquele povo vai sair correndo. Mas aí logo depois Deus diz para Moisés o seguinte: olha, quando você for lá para fazer isso, eu vou endurecer o coração, ele não vai liberar rápido. Então vai passar ainda por uns momentos aí, não vai ser tão rápido assim, porque eu quero fazer alguns prodígios, eu quero mostrar algumas coisas daquilo que eu sou capaz de fazer. Em muitas situações da nossa vida a gente quer ir resolver, mas Deus não quer resolver logo. Ele quer ainda fazer mais algumas coisas. E aí, irmãos, a gente tem que aceitar. Eu vou fazer alguns prodígios lá, eu vou tocar no coração de algumas pessoas, eu vou mudar outras. Eu vou fazer alguma coisa, fica tranquilo, eles vão sair, mas calma, você só vai lá, faz isso e espera que as coisas vão acontecendo. Então, às vezes Deus está te colocando em algum lugar onde você está doido para sair dali. Você quer de alguma maneira resolver aquela situação, mas Deus está tratando, Deus está fazendo alguma coisa. Então, encontre o caminho do descanso no Senhor, para que você não saia daquela situação machucado, esgotado, naquele dia que foi extremamente difícil, você não consegue nem dormir, você não consegue descansar, enfim, aquela loucura que a gente vive hoje. Tá bom? Eu vou orar, depois nós vamos ceiar, nós vamos comer do pão, beber do cálice, e que você faça isso com alegria,
sabendo que Deus fez isso para que eu e você pudéssemos ter de volta a comunhão com o Pai. E também num processo da sua vida de 3 anos, Ele chegou até a cruz. Um processo lento e de muita dor. Talvez se Jesus tivesse a oportunidade de escolher, Ele diria para Deus: me coloca naquela cruz e faça todo o processo o mais rápido possível. Mas Deus quis que Ele passasse por um processo de vergonha, de escárnio, de desprezo, até então ser pendurado na cruz. O tempo de Deus tem um porquê. O meu não, mas o de Deus sempre tem respostas. Pai, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra, obrigado por esse momento que vamos ter agora, de poder comer do pão, beber do cálice, lembrando da Tua morte na cruz. Não podemos deixar também de lembrar daquela conversa, daquele jantar, daquela refeição, da Sua lição para nós de cuidarmos uns dos outros, lavarmos os pés uns dos outros, revelar para nós o nosso orgulho, a nossa ganância, a nossa vontade de querer ser melhor, enfim, tantas coisas naquele dia o Senhor revelou para nós e ensinou. Então, que não somente a Sua morte na cruz seja um memorial hoje na ceia, mas também lembrar de que alguém que estava já predestinado, separado para te entregar e te trair, teve a oportunidade de viver com o Senhor até o dia em que Ele deveria fazer aquilo. O seu tempo, Senhor. O seu tempo, não o nosso. A sua hora e não a nossa. Mas que em tudo isso, eu peço ao Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que como igreja, estejamos afiados para a Tua obra nessa terra. Como igreja, que o Senhor possa estar sempre nos preparando para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem ser.
sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também queres ir. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Nós vamos ter o nosso intervalo antes do CTN. Quero agradecer a vocês que estiveram aqui nessa manhã. Caso você não possa ficar, que Deus te abençoe. Se puder retornar às 18 horas, será um prazer, uma alegria muito grande. Obrigado, meus irmãos que estão em casa. Para vocês também que talvez não possam nos acompanhar nesse momento, que Deus abençoe seu dia e mais tarde, se puder estar aqui, que venha. Irmãos, que Deus os abençoe. Para aqueles que vão embora, um bom domingo. Para aqueles que vão ficar, por favor, vá lá fora, faça um lanchinho, tome uma água e retorne, por favor, tá bom? Obrigado.